Salve, galera bonita e animada do 7º ano! Como é que passaram a semana? Espero que tenha sido tranquila. Tiveram uma avaliação essa semana, né, pra gente dar uma analisada como é que tá indo o processo de aprendizado de vocês. Já recebi a planilha de notas, mas ainda não tive tempo de dar uma olhadinha. Espero que todos tenham ido bem, que tenham sido sinceros em suas respostas, sem ajuda de terceiros. Às vezes pode acontecer, né? Mãe, me ajuda aqui. Enfim, espero que que essa avaliação ela reflita de fato como vocês estão aprendendo os conteúdos, ok? Hoje nós entramos damos continuidade aos assuntos que nós estávamos vendo na aula passada, que são sobre os climas do Brasil. Na aula passada a gente falou sobre as influências das massas de ar, né? Durante o período de verão, durante o período de inverno. E hoje nós vamos falar como que essas massas de ar, juntamente com o relevo e as outras características, outros condicionantes do clima, né? Vão determinar os climas do Brasil. Então, o que são os climas, né? São determinados pelos movimentos das massas de ar que atuam no nosso território. É do encontro dessas massas de ar que vai se formando toda a climatologia brasileira. Por possuir 92% do território na zona intertropical do planeta, grande extensão no sentido norte-sul e litoral com forte influência das massas de ar oceânicas, o Brasil apresenta predominância de climas quentes e úmidos. Em apenas 8% do território ao sul do Trópico de Capricórnio, nós estamos muito próximos ao Trópico de Capricórnio, não é? E abaixo, então, dessa linha, abaixo não, né? Ao sul do Trópico de Capricórnio, ocorre o clima subtropical, que apresenta maior variação térmica ao longo do ano, né? E certo delineamento das estações do ano. Em 92% do território brasileiro, principalmente na região norte, nordeste e centro-oeste, a gente não consegue diferenciar muito verão, primavera, outono, né? O inverno dá uma leve esfriadinha, mais no centro-oeste, mas no norte e no nordeste o inverno deles assim é de 25 graus. Então, praticamente não existe um inverno, né? Nós sentimos o inverno mais na região sudeste e sul, que sofre mais com as influências das massas de ar fria. Então, por isso que nós temos esse delineamento, né? A gente consegue perceber melhor a variação das estações do ano. Então, nós já tínhamos visto na aula passada as massas de ar, então, só para dar uma relembrada aqui, a massa equatorial atlântica, né? Que ela é quente e úmida, né? Lembram-se? Ela é quente, carregada de umidade. A massa equatorial continental, vocês lembram as características dela? Ela é quente e úmida ou é quente e seca, será, hein? Por que ela é quente e úmida? Por conta aqui da quantidade enorme de rios, né, e pela floresta amazônica, que funciona como uma bomba d'água, né, que drena a água do subsolo e libera toda essa água na atmosfera, lançando vapor na atmosfera. A massa tropical continental, a massa tropical atlântica, a tropical continental ela é quente ou ela é fria, vocês se lembram? E ela é úmida ou seca? Isso, né? Tropical lembra quente, então ela é uma massa quente, tropical, continental. Continental é seca ou é úmida? Seca, né? Porque ela está aqui no interior do continente. Então, como não é uma região diferente, é uma região diferente da floresta amazônica, não tem floresta que vai fazer esse processo, né? Tem floresta, mas uma floresta diferente, né? É uma floresta mais arbustiva. Não vai fazer esse processo de drenagem, né? E liberação de enormes quantidades de água na atmosfera. Então, é uma massa quente e seca.
E a massa tropical atlântica, ela é o quê? Quente, né? E úmida por conta da evaporação do oceano. E aí nós temos a atuação da massa polar atlântica, né? Massa polar atlântica, massa polar antártica. Agora eu fiquei na dúvida. Deixa eu só colar aqui da minha apostila. Polar atlântica, é isso mesmo. Olha só eu fazendo confusão. Que é tanto nomezinho, né? Então, a massa polar atlântica, ela é o quê? É uma massa, olha só, ela tá em azul, tá vendo? Então, ela indica para nós, e polar, né? Vem lá dos polos. Ela vai ser o quê? Fria e úmida. Então, nós sofremos, né? Vivemos sob a influência de todas essas massas de ar. Principalmente aqui na nossa região, né? Olha só o Paraná aqui. Na nossa região, então, nós sofremos não, né? Vivemos sob a influência, principalmente das massas tropical continental, tropical atlântica e polar atlântica, certo? Agora a gente entra aqui nos climogramas do Brasil, que a gente vai observar como é que é, de fato, né, a variação de temperatura e de chuvas ao longo do ano nessas regiões, nesses diferentes tipos climáticos. Então, tendo por base a dinâmica das massas de ar, o cientista Arthur Strahler propôs uma classificação climática que estuda a dinâmica atmosfera através da circulação das massas de ar, que é a climatologia dinâmica, né? Ele fez essa análise para a gente entender o dinamismo, né? Como é que varia esses climas ao longo do ano e ao longo das décadas, né? Ao longo de períodos mais longos. Então, nós vamos ter essa divisão aqui de megatérmico, úmido e subúmido, megatérmico, né? Mega quente. E o mesotérmico, úmido e subúmido. Meso é de média, né? Então, ele vai ser meio quente. Os megatérmicos, nós vamos ter as regiões que são sempre úmidas, de curta estação seca, inverno seco, olha só, uma região enorme do Brasil, né? Que vive sob influência de um inverno seco, tem esse período longo de estiagem. Chuvas de outono e inverno e período seco. Chuvas de outono e de inverno e tem um período seco também, olha só. E o semiárido, né? Que é uma região que é quase um deserto, que é o polígono das secas aqui da região do sertão nordestino. Aí nós temos os climas mesotérmicos, úmido e subúmido. Então, nós vamos ter uma região enorme também, que é sempre úmido e o verão é quente. Olha só, são as regiões mais baixas aqui do relevo. Lembra que, ó, essa região é a região da Serra Catarinense, os planaltos paranaenses, né? Os planaltos paranaense, a Serra Catarinense e a Serra Gaúcha. Então, sempre úmido e verão brando, né? O verão aqui ele não chega a ser muito quente, né? Quando eu morava em Guarapuava, o verão em Guarapuava era 25 graus, 28, e a gente sentia calor, ia para as cachoeiras. E aqui no litoral não, né? O nosso verão aqui é 38 graus direto, 35, tem dias, né, que faz mais de 40 graus, sensação térmica de 60, um negócio que é uma loucura. Esses aqui em cor-de-rosa são quente, inverno seco e verão quente. Olha só, então toda essa região aqui do interior de São Paulo, na região que eu nasci aqui, ó, em Rio Claro, perto de Campinas, Piracicaba, que é o inferno de quente, de verdade, e muito, muito seco no inverno, né? Então, esse período tá muito seco. Aqui, ó, toda uma porção sul do Mato Grosso do Sul, quase todo o interior paulista, e aqui uma boa região de Minas Gerais também. E aqui uma porção pequena, né? Que tem um período quente, o inverno é seco e o verão ele é ameno, que é a região da Serra da Canastra, nessas regiões aqui de serra da região mineira, certo?
Aí aqui a gente entra já nos climogramas, né? Quando a gente vai fazer análise de climograma, não sei se vocês vão se lembrar, mas o ano passado a gente já viu alguns, né? A gente tentou fazer alguns, quando nós falamos sobre hidrosfera, atmosfera, desculpa. Então, aqui na região de Manaus, nós temos um clima equatorial, e quando nós analisamos esse climograma, né, que é um gráfico, e nós colocamos duas variáveis, então por isso pode parecer difícil de compreender esse climograma. Aqui embaixo, ó, lá embaixo, né, nós temos a variação dos meses. Eu não vou lá com a setinha porque aparece aqui a minha barra de navegação e atrapalha. Então, aparece ali os meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Que são cada uma dessas barras aqui, ó. Cada uma dessas barras é a quantidade de chuvas ao longo de determinado mês, certo? Então, aqui janeiro, fevereiro e assim por diante até dezembro. Essa linha vermelha, ela indica o quê? Temperatura. E onde que a gente vai analisar a temperatura? Nessa barra direita, nós temos aqui a variação da temperatura, 10 graus, 15 graus, 20 graus, 25 graus. Então, na região de Manaus, né, de clima equatorial, a gente não vai ter temperaturas em nenhum momento do ano abaixo dos 25 graus. Olha só como é que varia o clima ao longo do ano. E as chuvas, onde é que a gente vai ver o quantitativo de chuvas? Aqui nessa barra esquerda. As chuvas a gente analisa em milímetros, olha só aqui a unidade de medida, milímetros. Então, em janeiro, nós tivemos, ó, se fosse aqui nessa linha, seria 250 milímetros, está entre 250 e 300. Então, a gente pode falar que aproximadamente 275 seria aqui, né, no meio. Sei lá, gente, pode falar que 268, mais ou menos, né? Olha só, em fevereiro, quase 300 milímetros. E quantos graus? Entre 25 e 30. Eu acho que talvez 27, por aí aproximadamente também. Olha só março, né? Março choveu bastante. Mais de 300 milímetros, uns 330 milímetros. E assim sucessivamente, né? Então, quando a gente faz essa análise, olha só, fica nas proximidades da linha do Equador, por isso que é um clima equatorial. Abarcando a região amazônica, norte do Mato Grosso e oeste do Maranhão. Chove durante o ano todo e em grande quantidade. É bastante úmido e a temperatura varia pouco no decorrer ao longo do ano, com média de 26 graus. Então, analisando todas, fazendo a média, né? Colocando a temperatura de janeiro, a média de janeiro, a média de fevereiro, a média de março até dezembro, e dividindo por 12, nós temos uma média de 26 graus ao longo do ano, né? O climograma de Manaus, localizada nessa faixa de clima, traz informações sobre a pluviosidade e a temperatura. Repare como no gráfico a quantidade de precipitação representada pelas barras verticais é bem alta, atingindo mais de 300 milímetros no mês de março, com apenas uma pequena queda no meio do ano, em julho, agosto e setembro, quando fica abaixo dos 100 milímetros. A pequena variação de temperatura típica do clima equatorial também pode ser vista no climograma de Manaus. A linha horizontal, formada pelas temperaturas médias de cada mês, quase não sobe nem desce, ficando em torno dos 26 graus, como a gente acabou de falar, né? E aqui, olha só, a variação das chuvas ao longo do ano, a gente percebe uma queda, né? Mas ainda assim, 100 milímetros é bastante chuva, né? Para chover em um mês. Então, a gente percebe uma queda básica, que fica um pouco abaixo dos 100 milímetros, né? Só que no mês de... Peraí, preciso esconder essa barra aqui. No mês de agosto, que vai ser o mês que vai ter
pouco mais que 50 milímetros de chuva, né? Aí aqui nós temos o climograma de Goiânia. Olha só, observa a variação desse climograma, né? Então, essa região de Goiânia possui clima tropical, tropical típico, tropical semiúmido ou ainda tropical alternadamente úmido e seco. Então, predominante no território brasileiro, pega toda a faixa do centro do país, leste do Maranhão, Piauí e oeste da Bahia e de Minas Gerais. Inverno e verão são estações bem marcadas pela diferença de pluviosidade, que são as chuvas. O verão é bastante chuvoso e a seca no inverno. No climograma de Goiânia, conseguimos enxergar essa diferença pela variação na altura das barras de precipitação, que também são as chuvas. Em julho, a precipitação chega a quase zero e em janeiro ultrapassa 250 milímetros. A temperatura no clima tropical é alta e não varia muito. A média fica entre 18 graus em locais de serra e 28 graus na maior parte do território. Então, olha só, observa, né, o quantitativo de chuvas ao longo do ano. Observa que em janeiro, né, chove bastante, daí fevereiro cai um pouquinho, março também. Gente, entra no outono, aí cai drasticamente as quantidades de chuva em abril, maio. Espera sumir a barrinha. Aí, junho, julho, agosto, que são os meses já, né, de entrada do inverno. Setembro, a gente entra na primavera e começa a voltar a chover. Outubro, né, novembro e dezembro, que daí vai chover bastante. E é importante observar a variação da temperatura também, como caem as temperaturas no inverno, isso influencia na redução da umidade relativa do ar e, consequentemente, a redução das chuvas, certo? Aí aqui nós temos o clima tropical semiárido, que é em Juazeiro, né? A gente pegou um exemplo aqui de Juazeiro, que fica na Bahia. É o clima das zonas mais secas do interior do Nordeste. Caracteriza-se pela baixa umidade, pouca chuva e temperaturas elevadas. O climograma da cidade baiana de Juazeiro, na divisa com Pernambuco, já devem ter ouvido aquela música Juazeiro, Petrolina, né? Então, fica ali nessa região bem no interior do Pernambuco, né? De um lado, na Bahia, tá Juazeiro e do outro lado tá Petrolina. E as duas cidades são umas gracinhas. Então, na divisa com Pernambuco, representa graficamente essas características. Nas barrinhas de precipitação, a mínima de chuva chega a 1,7 milímetro em agosto, com a linha de temperatura variando entre cerca de 24 graus e meio e 28 graus e meio, médias térmicas elevadas. A chuva se concentra entre os meses de novembro e abril, mas o total anual de precipitação não chega a 550 milímetros. O volume é inferior ao atingido em apenas 2 meses, fevereiro e março, no clima equatorial. Então, observa aqui, né, que chove muito pouco. Mesmo, né, ao longo do ano, o quantitativo de chuvas ele é baixo. As temperaturas elevadas, né, com uma queda ali nos meses de inverno, mas não tem grande variação também térmica, certo? Aqui o clima de Belo Horizonte, que é o clima tropical de altitude. É o clima das áreas com altitude acima de 800 metros em Minas Gerais, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Os verões são quentes e chuvosos e os invernos frios e secos. Isso pode ser visto no climograma acima, que mostra as médias de temperatura e pluviosidade de Belo Horizonte. No inverno, as barras de chuva atingem o mínimo de cerca de 10 milímetros e no verão passam de 300 milímetros. Em comparação ao clima tropical, o tropical de altitude tem o mesmo comportamento pluviométrico.
mas as médias anuais de temperatura são menores, ficando em torno dos 20 graus no inverno. Ficando em torno dos 20 graus, e no inverno as temperaturas são bem mais baixas, né? Então, olha só, observa aqui a variação da temperatura, são temperaturas baixas, né? Consideradas relativamente baixas, aqui a variação ao longo do ano. O concentrado de chuvas, né? A gente observa um concentrado elevado em janeiro e dezembro, e mais concentrados aqui nos meses, né? De fevereiro e março, outubro e novembro. E aí, nos meses de abril até setembro, a gente tem uma redução elevada dessas precipitações, certo? O clima tropical atlântico ou tropical úmido. Aí nós estamos mencionando aqui duas cidades, que é João Pessoa, que fica na Paraíba, e o Rio de Janeiro. Esse clima cobre quase todo o litoral do país, começa no Rio Grande do Norte e vai até o Paraná. A quantidade de chuvas varia conforme a latitude da localidade. Por exemplo, enquanto no Nordeste chove muito no inverno, no Sudeste chove mais no verão, como pode ser visto no climograma de João Pessoa e no do Rio de Janeiro. A variação de temperatura é maior na porção mais ao sul do litoral. No Rio de Janeiro, oscila entre 21 graus e meio e 26 graus e meio. E em João Pessoa, entre 24 graus e 28, como vocês podem observar ali no climograma, certo? E para finalizar, a nossa capital paranaense, Curitiba, que é o clima subtropical. No hemisfério norte é o chamado clima temperado. É o clima das regiões ao sul do Trópico de Capricórnio, sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A quantidade de chuva não varia muito durante o ano, né? Chove bem e bem distribuído ao longo dos meses. Mas as temperaturas mudam bastante. O inverno é frio e o verão é quente. No climograma de Curitiba, por exemplo, a temperatura oscila entre 12 graus e meio e 20, enquanto as barras de precipitação apresentam pouca variação. A média anual é de 110 milímetros. Então, chove bastante e bem distribuído, né? Tem uma concentração maior no verão, mas mesmo assim, ó, a gente tem o inverno, né? O outono e o inverno bastante úmidos também. E a temperatura, né? Olha só, próxima da casa dos 20 graus aqui no verão. E aí aquela queda básica que gela o mundo, né? O nosso mundo ao sul do Brasil, que fica esse período aqui do inverno na região sul brasileira. Certo, galera? Então, façam os exercícios e daqui a pouquinho nós nos encontramos no nosso fórum. Até lá, um abraço.